querida Bianca, eu conheci ali por um presente também de Deus, né? Como a Janaína está aqui também, como a Andréa, a nossa escritora querida pastora Andréa Mello. E aí, assim, cada uma pessoa foi aparecendo e a gente vai olhando, vendo que Deus vai fazendo a sua rede maravilhosa, né? E ela é essa doçura, né? Ela é essa doçura de pessoa que a gente vai cada dia se apaixonando, porque eu não a vejo, né? Até por momentos de saúde, que tem os medos, aquelas questões que a gente fica meio assim, ela está sempre com um sorriso, sempre com uma doçura muito, muito gostosa. E aí a gente vai lá. É uma professora, né? Professora, ela é pedagoga, ela é neuropsicopedagoga. Arrasa, gente, é máxima. Professora do município, então a gente sabe aí que ela tem uma resiliência muito grande, porque a gente vê exatamente a luta, né, que a gente tem aí com a questão educacional no município, né, onde a gente quer ver crianças dentro da escola, né, necessitando desse conhecimento. Ela é terapeuta, né, em psicopedagogia, atua no consultório também. Então, é uma mulher maravilhosa, uma esposa, uma mãe e uma avó babona, que já disse aí que é né, a netinha é presente de Deus aí há 4 anos, então isso é maravilhoso. Congrega no Ministério Tempo Resgatar, né? Já tem aí uma boa caminhada com Cristo e é muito legal porque, assim, pelo que a gente vem conversando, eu entendo que a resiliência, ela viveu e vive na sua plenitude, né? E aí a gente, mais adiante, essa resiliência na plenitude me levou a pensar muito em Jesus, né? Mas isso é para a gente ver o quanto, às vezes, a gente traz esse espaço que Deus nos deu para trazer as experiências reais dessas pessoas com Deus, né? A gente teve semana passada uma experiência linda, hoje a gente com certeza tem uma outra experiência muito bonita, onde a gente está falando da resiliência, mas a gente tem essa experiência linda onde ela vai concluir um pouquinho mais daquilo que eu não falei e que ela gostaria que a gente conhecesse mais um pouquinho nessa apresentação. Então, Lani, tá melhor a voz agora? Tá, meu Dá para ouvir amor, direitinho? tá falhado aqui que estava baixinho. Então, uma coisa muito importante, né, de falar sobre resiliência, que é esses títulos inteiros eu nunca tinha me descoberto como filha de Deus. Então, quando a gente se apresenta agora, eu entendo que eu sou filha, independente de qualquer coisa, de mãe, de esposa, de pedagoga, de psicopedagoga. Quando eu acordo às 7 da manhã, eu respiro fundo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me adotou como filha. Me ama antes de qualquer coisa, antes de qualquer título, antes de qualquer coisa. O Senhor tem um propósito e um projeto, né? E foi de uma forma resiliente que eu aprendi isso. Porque eu não me sentia falando desse amor de um pai e eu precisei me resilienciar muitas vezes na minha vida para entender isso. Ah, entrou o Zé Mauro aí. Gente, desculpa, porque eu sou toda empolgada, tá? Vai entrando esses homens aí. Zé Mauro é meu líder lá do Ministério também Infantil, o do Ministério Infantil, a esposa dele, minha líder do Ministério Infantil. E o Zé Mauro é líder da nossa igreja também, tá aí também. Mais um homem pro time, já viu? Força da mulher cristã, daqui a pouco vai ser força do homem cristão também, hein? Força E isso da terra. daqui a pouco eu vou aumentar aí. E isso também foi uma resiliência para mim. Durante muito tempo eu me vi buscando em títulos, em estudar muito, em adquirir um conhecimento secular para ocupar um espaço que eu tinha vazio de ser filha do Senhor. Então hoje, quando eu levanto às 7 da manhã para qualquer atividade, assim, não, eu sou filha. E eu sou a filha que choro, a filha que faço birra com o Senhor, a filha que questiona, e aí eu falo, depois o Senhor fala assim pra mim assim, peraí, deixa eu falar agora. É tudo debaixo do meu propósito. Na primeira, o Senhor entende. Ele entende que eu falo, e aí eu vou brigar, e eu vou... Mas daqui a pouco o Espírito Santo vem aqui, fala comigo agora. E nessa resiliência, ele fala assim, calma,
que é tudo realmente debaixo do meu propósito, né? Oh, glória. Se for como a tua resiliência é para o meu propósito, o teu trabalho é para o meu propósito, você sorrir é para o meu propósito. Ai, E é glória. assim que a gente se reinicia todos os dias. Então essa sou eu, independente de qualquer título que eu tenha, eu sou filha do Senhor. Filha do Eu Rei. posso falar isso. Filho do Criador, né? Maravilhosa. Bom, então, para a gente começar a explorar bastante essa experiência dessa nossa querida, né, conosco, vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 37, que foi a referência bíblica. A gente vai ler um pouco mais hoje, mas eu tenho Sim. sempre entendido isso. Né, Deus tem todas as formas para fazer. E quando nós nos disponibilizamos na mão dele, ele vai criando, né? A gente cria um desenho, né? Só que Deus vai dando todo o toque dele. Então, nossas Bíblias, aonde você tiver, se puder, se não puder abrir sua Bíblia, ouça, né, com seu coração. Gênesis 37, a partir do versículo 12, eu vou ler e a gente vai começar o nosso trabalho junto a Deus aqui. E aí fazemos a oração de abertura. A palavra nos diz, né, Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 12, que como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com os seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? Ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui, ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isso para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinham de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamos e mirra, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois o nosso irmão é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá. E agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode, molharam a túnica de sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai como este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua palavra.
Pai, é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós clamamos a sua presença nessa hora, porque sabemos que de nós nada pode sair. Senhor, somos, Senhor, baldes vazios, Senhor, se a tua presença não estiver enchendo, Senhor, para transbordar além de nós. Deus, é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu lhe peço nessa hora, que todos aqueles que estão conosco, que o Senhor cubra as suas casas, as suas famílias com o seu poder, Pai, para que possamos, Senhor, ter o coração e a mente voltado a te ouvir. Deus, toma, Senhor, a sua filha querida Bianca Carvalho nas suas mãos, para que ela possa ser usada através do teu Espírito Santo nesta terra. Que chegamos, Senhor, a tocar, Senhor, no fundo de cada alma que aqui estiver ouvindo e que ainda irá ouvir, Pai. Para que possa, Senhor, o Senhor completar a boa e agradável obra, Pai. Deus, em nome de Jesus, toma as redes, Pai. Toma a internet, toma a tecnologia. O Senhor tem criado cada coisa para o bem da Tua palavra. Que possamos usá-la conforme a Sua vontade, mas que possamos estar debaixo das Tuas mãos, Pai. Pai, abra, Senhor, tudo aquilo, Senhor. Abra o nosso coração e nossos ouvidos para Te ouvir, Senhor. E é em nome de nosso Senhor Jesus Cristo que eu te agradeço pela tua presença, agradeço pela sua bondade, agradeço, Senhor, pela tua palavra, agradeço pelo teu ensinamento e principalmente, Pai, pela sua filha em nossas vidas. Eu te louvo agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente tem muita coisa para aprender nesses versículos, né? A gente fala aqui nesse caminho que é José vendido e levado ao Egito. Essa escolha desse tema foi da nossa querida. Ela escolheu falar da resiliência através de José. E eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para aprender, né? E mais, a gente olha nesse pequeno pedaço a história, né, colocada aqui na dor. E só que a gente tem antes, né, o sonho, a gente tem antes as questões com José, o ser o querido do pai, mas ali, naquele momento, a gente está falando talvez de uma grande dor que o seu coração tenha sentido, por estar ali totalmente aberto aos seus irmãos e ali um pensamento diferente. Mas eu tenho certeza que essa palavra, né, onde foi escolhida pelo Espírito Santo para ser tocada na Bianca para conversar conosco, vai também tocar o seu coração nesse dia de hoje. Porque são muitos conhecimentos. E eu já começo querendo perguntar, para dar palavra à minha querida, por que essa história de José tem tanto a ver com você? Tem tanto toque do Espírito, porque como tantas outras histórias, a gente vê resiliência na Bíblia desde o início, desde a criação, desde antes da palavra ser criada na boca do homem. Deus já apresentava a resiliência dentro da Bíblia. Por que José, para você, minha querida? O momento agora é a hora de falar, porque tive um momento, quando eu escolhi a resiliência de José, foi algo muito forte que me aconteceu, que foi a descoberta da morte do meu pai. Como foi que isso aconteceu? Vou fazer um resumo bem rapidinho, que é grande mesmo. Eu estava 5 anos sem conversar com meu pai, por opção dele, nós não tínhamos brigado, nada aconteceu pela vida. E a última vez que eu havia falado com meu pai foi para pedi-lo para entrar comigo na igreja ao casar. E meu pai falou para mim assim, não, porque ele tinha muita vergonha. No momento eu não entendi porquê, chorei muito, fiquei muito chateada, enfim. Ficamos muito tempo sem nos falarmos. Quando veio a pandemia, muitas pessoas faleceram no Covid, um amigo dele passou e falou para minha mãe, o seu pai faleceu. Eu falei, mas como assim? Eu não soube. E foi muita dor para mim. Eu passei uma semana chorando. Onde eu vou achar meu pai? Fui até o cemitério aqui da Ilha do Governador, como eu conhecia uma pessoa, a pessoa entrou no sistema e tinha descoberto, isso tinha sido em setembro, tinha descoberto que meu pai tinha falecido dia 30 de março do mesmo ano. E foi horrível, porque eu falei, Senhor, como o Senhor deixou isso permitir? Eu amava tanto meu pai, por que o Senhor deixou? Não sabia nem por que era. A fofoca era que ele tinha sido por Covid. E, na verdade, eu postei no Facebook uma mensagem, uma pessoa que não me conhecia entrou lá, o seu pai não morreu de Covid, morreu de câncer agressivo no intestino. A história parece história de novela, né? Enfim.
Meu pai, depois eu descobri que ele ficou internado num hospital, tratou durante 4 meses câncer e tudo, enfim. O resumo da história foi que esconderam o meu pai de mim para que eu não soubesse, que nós tínhamos um amor muito grande. Enfim, o momento agora não é procurar os culpados, o que foi, mas sim a dor que isso me causou. E você ter que perdoar depois de um falecimento. Como eu ia fazer isso? Eu fiquei com muita raiva, muita chateada, triste. Eu falei, como você deixou isso acontecer se nós nos amávamos tanto? Nós éramos muito juntos. Todo 12 de outubro eu ganhava relógio de presente. E eu falava, como você deixou? Você era aquele pai que eu me amava muito, que sempre me acreditou em mim. Por quê? Por quê? Por quê? O porquê? E aí, uma bela noite, eu dormi chorando, Senhor, me ajuda a amenizar essa dor. Não foi justificado porque até hoje que esconderam que ele faleceu, enfim. Não é a minha ideia saber o que é. Mas o que me chamou a atenção nesse texto de José, quando você diz que ele foi vendido pelos próprios irmãos para o Egito. Olha quanta dor. Ele amava tanto, e aqueles próprios que ele amava tanto foi quem os vendeu. Tudo por uma inveja do amor que o pai tinha por esse filho. Então, quanto dói, às vezes no nosso meio familiar, que a gente espera tanto amor, nós somos tão massificados, né? E isso é o que a história de José me remete tanto, porque ele foi a governador, tinha um título, né? Mas dentro dele ele tinha uma dor da rejeição, espaço. Então José ele comandava, José ele tinha que ser forte, né, para poder reger uma fome, né? Ele resolvia uma sociedade, mas o José não resolvia a dor da rejeição, que é única, que é pessoal. A tua dor não é a minha, a dor do meu vizinho não é a minha, mas é o propósito que o Senhor tem na dor de me tratar, para quando eu te abraçar, Alane, eu entender a sua dor. Então, não foi fácil, não é, porque todos os dias é uma resiliência, né? Porque, na verdade, a palavra resiliência, se você for, ela vem do grego, né? Dentro do latim, resiliere. É lindo falar isso, né? Resiliere. O que é resiliência? É um termo que tem vários significados, né? Ela na física, ela retornar à sua forma original, né? E qual é a forma original que o Senhor quer que nós tenhamos? O caráter de Cristo, né? Que não é fácil ter o caráter de Cristo diante de uma situação dessa. E o exemplo maior de resiliência que Jesus não existiu, né? Não faríamos como ele. Então foi por isso que eu escolhi. Não, o Espírito Santo escolheu por mim, porque agora eu posso falar dessa história sem dor, sem chorar, mas aquele choro de alívio, de que eu aprendi com a situação isso. A perda, não me fez deixar de amar o meu pai. Mesmo ele estando falecido, mesmo eu não tendo mais contato, não sei nem como aconteceu, eu não sei nem se a história foi verdade, né? Porque eu não tive esse direito, depois eu não quis procurar óbito, não quis nada. Quando eu conversei em casa, meu marido falou assim, poxa, você vai mudar a sua vida a um papel, um histórico? Eu falei assim, não. O que eu gostaria de saber realmente como foi o processo, mas ele vai mudar? Eu falei assim, não, porque eu queria respostas do que aconteceu. Eu queria somente resposta, né? Porque a pessoa que tem muito conhecimento, né? Nós somos científicos. Por quê? O porquê a resposta? Na verdade, não era isso que o Senhor queria de mim. Eu não quero que você tenha resposta para nada. Quero que você entenda esse processo. É o propósito da dor. Isso foi o que mais me religou a isso. Oh, meu Deus, oh, Glória, é muita informação. Eu tenho colocar aqui, a Patrícia colocou, eita, Glória, né? Aí tem aqui também a neuropsicopedagoga É um Fátima testemunho Silva da forte, amiga. Aparecida. Aí a nossa pastora Janaína Guimarães colocou: os sonhadores sofrem porque são pessoas boas, né? E aí ela se remete à história inicial, né, de José, desses sonhadores. E aí é isso, a gente sonha coisas, né? A gente coloca sonhos. E aí, às vezes, a gente fala assim, mas será? Deus quer que a gente tenha
né? O sonhar, que a gente não deixe de sonhar, mas que a gente tem um pé no chão, né? Muitas É vezes. verdade. A pastora Tereza está aqui com a gente, dando um bom dia, né? Aí a pastora Janaína colocou de novo a história de José linda. E essa associação com a sua história, né? Dessa questão, exatamente quando você fala do relacionamento, né? Da família, ali aonde você teria. E aí, gente, a gente vê muito isso, né? A gente pensa a família onde ela nos recebe, onde ela seria aquela acolhedora, vir dela, né? Vir dela essa dor, porque quando a gente fala da história de José, como você colocou no início, é exatamente isso. São daqueles que ele tinha mais confiança, que ele ia de coração aberto, onde o pai também não tinha nenhuma dúvida que todos se protegeriam, né? E ali ele É foi verdade. colocado, né, à prova. Mas o que é muito lindo, que eu acho que se conecta também muito com você, é que nada foi deixado do controle do Senhor. Porque olha que interessante, nessa história de José, né? Mas Rubem, né, no versículo 21, ele diz: ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Deus sempre dá um escape. Deus sempre coloca a sua mão para nos mostrar em que momento, né? Às vezes a gente está olhando uma situação, né? E vê perdida, se vê sem saber como vai sair daquilo ali. Mas Deus levanta um Rubens na nossa vida para nos salvar, para fazer o seguinte: o teu propósito vai chegar até o final. Eu vou É levantar verdade. quem tiver que levantar para segurar na sua mão, para evitar que você caia ou para te tirar da cisterna para que você alcance aquilo que você precisa. É maravilhoso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais desse teu conhecimento, não só como psicopedagoga, como neuropsicopedagoga, desse comportamento resiliente, né? Dessa visão da resiliência, desse conceito, não só dessa visão do latim, mas nesse processo, como você falou no determinado momento da tua fala, é todo dia. Ser resiliente todo dia. Fala pra gente mais um pouco. Então, na neuropsicopedagogia, né, a resiliência, ela é algo que ela pode ser praticada, né? É algo que ela nasce conosco, alguns com mais, né, com uma habilidade maior, outros com menos, mas que ela pode ser praticada. E ela é essa ideia de você, numa situação adversa, você ter esse controle de reformular o teu pensamento em relação a isso, né? Como é que eu vou agir agora? O que fazem comigo vai me influenciar, vai me determinar? Não, né? E a resposta tem que vir realmente de você, algo de você. Você reformula, você cria seus significados, você depende única e exclusivamente de nós. Nós mesmos precisamos ter essa habilidade, praticar, potencializar essa habilidade em cada um de nós. É como uma receita realmente de bolo. Você Uhum. nunca fez um bolo, porém ela tem aquele passo a passo. Claro, pode acontecer dele ficar muito fofinho ou dele não ficar fofinho, mas vai sair um bolo. Qual é a proposta? Minha proposta é que saísse um bolo. E que seja assim também conosco. Uma habilidade, uma potencialidade em cada um de nós. Termos essa capacidade de sermos resilientes. Né? Essa é a proposta, né, da psicopedagogia. É você se resilienciar, de reaprender, de religar, de voltar à forma original. É do coração não machucado, mas é o coração que volta a chorar, mas não com dor, mas como aprendizado. Acho que é o grande boom da resiliência, você se reformular. É o rir. Eu, eu, Essa eu, oportunidade. eu vejo isso nessa colocação sua. E aí me traz um pouco, assim, de eu lembrar de um pouco das questões dos estudos atuais, né? Que eles mostram que todos nós nascemos com a resiliência. E aí eu acho muito interessante essa questão do bolo, né? Então, assim, todos nós estamos disponíveis para fazer um bolo. Só que essa prática do bolo
vai levar a gente a se tornar resiliente a cada dia melhor, mais forte, né? Com mais intensidade. Então, isso é muito poderoso. Mas eu também vejo, hoje eu queria te perguntar, já que você é professora, você atua, né? Eu olho hoje o mundo moderno, né? Eu olho os jovens hoje, por toda essa condição tecnológica, do isolamento, por estarem estudando, por estarem brincando na internet, por ficarem ali jogando à distância, não tendo convivências. E eu imagino que isso venha dando mais dificuldades para que eles possam fazer o seu bolo na hora certa. Na hora que acontece a situação, eles não conseguem trazer os ingredientes que Deus já nos deu para que a gente possa compor esse bolo, vamos pensar assim. Como é que você vê os seus jovens, esses jovens que estão nas escolas, como é que você vê essa prática da resiliência para essas pessoas, para esses meninos, né? Que algumas pessoas pensam assim, a resiliência é sim, né, um escudo espiritual para o dia de hoje, porque é o que a gente vai lutar, vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, e cada queda e cada levante a gente traz um aprendizado. Mas como é que você vê isso nesse jovem hoje que eu vejo tão isolados, vivendo tão isolados? Aí quando acontece algo, tentam se matar, tentam ir para as drogas, se isolam mais ainda. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Verdade. A Fátima tem uma neuropsicopedagoga aqui também. A Fátima, ela colocou uma coisa muito importante, né? A resiliência, ela automaticamente ela vem com o ressignificar. O que traz sentido para mim? O que me dá significado, né? E para os jovens, a internet, como você orou no início, ela nos traz coisas muito boas, sim, né? Essa conexão do longe, né? De você poder falar com pessoas longe, mas o que eu posso é também aprender com isso. E os jovens de hoje em dia não estão tendo essa oportunidade. A internet, ao mesmo tempo que ela nos propõe a um conhecimento muito veloz, tudo é muito rápido, né? Antigamente, você comprava o jornal na sexta-feira para saber da notícia do domingo. Hoje não, você postou, em 2 minutos você tem uma resposta. Essa velocidade também do conhecimento não ocupa o espaço vazio que há no coração desses jovens, dessa comparação. O jovem legal é aquele jovem que se enturma, né? O jovem que está sempre aceito. O que eu preciso fazer para estar aceito? Esse pertencimento que é buscado o tempo todo. Esse pertencimento que não só os jovens, que todos nós fazemos durante todos os nossos dias, que eu preciso fazer para ser aceito. Todo tempo é isso, essa busca, né, do pertencimento. Eu preciso ser aceito, eu preciso ser aceito pelos meus pais, preciso ser aceito pelos meus pastores, eu preciso ser aceito pelo meu trabalho, preciso ser aceito por todos, o que eu posso fazer? E você acaba o tempo todo se anulando, né? Você acaba não vendo o bom, o melhor do que ressignificar. Que você vai precisar passar por esse processo no momento de dor, no momento de choro, mas que você vai ser feliz com isso, né? Encontrar essa felicidade no ressignificar. Que eu já falei para você, é único, é para você, é especial, é da sua forma, e o Senhor sempre terá esse cuidado. Ele nunca vai nos dar algo que nós não suportaremos. É fato isso. Isso É fato, é um carinho. É interessante você estar falando do ressignificar, quando às vezes eu estava dando aula, né? Então, no ano passado, esse ano, eu estou vivendo essa turbulência da doença do meu pai, mas eu falava, né? Tinha um exemplo muito claro de Harvard, que era exatamente um pai que tinha 2 filhos. E a pesquisa levava exatamente nesse ponto do ressignificar, que era um filho, a pesquisa perguntou, por que você é assim? E ele respondeu, porque meu pai era assim, meu pai fazia isso aqui. E aí esse filho, ele tinha família, era estruturado, tinha uma estrutura financeira boa, tinha filhos, dava amor. E aí no segundo filho, a pesquisa só fez essa mesma pergunta, por que você é assim? E ele falou, porque meu pai era assim, meu pai fazia isso.
E meu pai era dessa forma. E aí, esse filho, ele era ladrão, estuprador, matador, sozinho. E o pai estava na cadeia com esse mesmo segundo filho. Ou seja, a situação era a mesma para os dois filhos. Porém, um olhou e falou: isso que eu vejo no meu pai é um ensinamento para o que eu não quero para a minha vida. Isso que eu passo com meu pai é o que eu não posso ter na minha família. Isso que o meu pai me faz sentir, não vou. Deus, né? Vou aprender. E aí a gente trazendo isso para Deus, porque eu estou falando de ciência, não, né? No sentido de universidade. Ele Exatamente. dizia que não era o que eu queria. E aí ele foi ser diferente, ele foi trabalhar, ele foi estudar, ele foi criar uma família, ele foi dar amor que ele não tinha. Contrapartida do outro. Ao ver aquilo, ele imaginou: se ele é assim, eu não vou ser diferente. Eu não quero ser diferente. E ele viveu o mesmo reflexo negativo daquele mesmo pai. Então, esse conceito que você fala muito do ressignificar, ele é tão importante, porque muitas vezes, né, e você colocou uma coisa muito detalhe, às vezes a gente conversa com alguém e aí essa pessoa diz assim: poxa, minha filha está namorando e eu tô sofrendo. Aí a gente pensa assim: poxa, mas só porque a filha tá namorando, ela tá sofrendo? Ah, vai ver o que é sofrimento. Não! A gente não sabe a história, aquilo que você falou. A resiliência é todo dia, é para você. Aquilo que vai te fazer crescer, a dor que vai te desenvolver é sua, não é a minha. Agora, o mais lindo disso tudo, e aí eu venho com uma pergunta para você: a resiliência com a ressignificação, ela está atrelada ao perdão? Muito. E, Lene, sabe algo muito importante ao perdão a si mesmo? Perdoar-se pelas vezes em que nós nos deixamos sermos nomeados pelas circunstâncias. Porque você pode ver nesse depoimento que você diz dos dois filhos, como eles agiram, a atitude foram diferentes para uma mesma situação. Então, aquilo que pensam sobre mim, a situação não nos define. Nenhuma ciência vai nos definir, né? As ciências, elas realmente nos dão meios de nos resignificar. Existem a psicologia positiva, a psicologia, a neurociência pedagógica, existem vários caminhos, mas nenhuma delas vai nos definir. E isso é que difere a ciência de nós cristãos, de mulheres cristãs. É entender que esse vazio será preenchido pelo Senhor, por esse amor maior que transcende todas as circunstâncias, que Ele nos ama, que Ele já nos projetou para dar certo, que nenhuma circunstância, nenhum pensamento que terão sobre nós é que vai nos definir. Então, ressignificar, na essência da palavra, realmente é isso, o que nos define. O que eu farei com essa situação? O que eu posso ter diferente? O que eu posso me comparar ao caráter de Cristo? Porque Ele sim foi o perfeito, Ele sim foi o total resiliente, Ele sabe das nossas fraquezas, Ele sabe dos nossos não e dos nossos sim, mas quando nós nos colocamos a esse propósito de sermos realmente tratadas, de sermos realmente cuidadas, de pedir esse colo, de entendermos, de nos perdoar e dizer assim: Senhor, eu preciso do teu abraço, eu preciso do seu carinho. Esse momento eu não consigo. Espírito Santo, segura a minha mão, não me solta, vem comigo, porque eu estou sendo fraca. E aí, uma borboleta quando voa, ela jamais volta a rastejar. Essa é a grande verdade. É a transformação, é você aceitar essa transformação, é você entender o processo, mas ele é seu, ele é único e você será a borboleta, pode ter certeza disso. Esse é o fim, é você mirar no horizonte, né? É você entender que tem um processo lindo para viver.
E é muito bonito você estar falando, né, que há umas 2 semanas o pastor Maurício, né, esposo da pastora Elisete, ele comentou, né, comigo sobre essa questão da metamorfose, né? E isso é muito forte, porque a gente precisa passar para tirar as cascas, né? Para se tornar leve, para conseguir voar, a borboleta precisa, né, romper o casulo, romper aquela situação. E isso é muito forte. Eu vou ler aqui uma palavra da Vânia. Vânia colocou aqui para gente, muito verdade, minha família era desestruturada e eu, muito pequena, pensava, minha família não vai ser assim. E é isso, é como a gente vai encarando, né, a situação, olhando. E é o que você falou, Deus não vai nos desamparar. Como a gente lê aqui, Deus não desamparou José. Deus foi lá e levantou Rubem para poder ajudar. Deus foi lá e colocou uma caravana, porque tinha levar ele para longe do propósito. E muitas vezes, eu queria que, né, que você depois se colocasse nesse sentido, porque eu penso, sabe, Bia, que muitas vezes a gente é necessário passar por situações dolorosas e sozinhas, para que a gente possa ter estrutura e condições de viver outras coisas futuramente. Porque enquanto a gente, às vezes, está dentro daquele ambiente, a gente vai estar vivendo a força daquele ambiente, a palavra daquele ambiente, a visão daquele ambiente, muitas das questões daquilo que os outros querem fazer conosco, nos transformar em iguais a eles. Só que Deus tem um propósito diferente para cada uma de nós, mesmo dentro da família, mesmo dentro do grupo escolar, mesmo dentro do trabalho. Então, nesse sentido, né, a gente olha e fala assim, Deus não, ele vai te dar o escape, ele vai te dar a hora, mas você muitas vezes vai ter que passar sozinho. Então, José, você vai passar por isso, porque eu tenho que te preparar para a obra que eu tenho que colocar na sua mão. Bia, você vai passar por dores que não se calcula, porque você vai estar preparada para eu entregar vidas na sua mão futuramente. Pessoas que hoje, eu vou estar falando, gente, de sentimento verdadeiro. Quando a Bia me conheceu, ela me deu um abraço, ela me deu uma receptividade que não era imaginável por qualquer pessoa que estava acabando de conhecer outra. Então, ela aprendeu e multiplicou isso em receber cada uma de nós. Né? Como tem aqui a pastora Janaína, mal me conhecia também, recebeu de braços abertos, a pastora Tereza, a gente vem desenvolvendo. Então, Deus nos dá a dor para que a gente possa aflorar o melhor que a gente tem para servir a Deus na situação, nos momentos que essas pessoas futuras que vão estar nas suas mãos, vão estar próximas a você, vai precisar. E eu tenho certeza que quando eu faço a pergunta do perdão para ela, eu tenho certeza que ela teve que lutar muito para viver esse perdão. Principalmente por uma frase que ela fala no início da conversa dela. Como perdoar alguém que já está falecido? Como perdoar uma situação, né? Nem alguém que eu vou colocar, mas uma situação em relação a alguém que já não está aqui para olhar para mim. Só Deus, né? Só Deus, né? É maravilhoso, gente. Esse Deus é lindo! E aí eu quero fazer, voltando para a história de José, para essa mulher aí maravilhosa. Porque, gente, eu conversei com ela hoje, eu falei assim, ó, a gente vai ter que fazer várias live 1, live 2, live 3, live 4, porque é muita história maravilhosa sobre a resiliência. Muita coisa. E aí eu quero te perguntar, meu amor, você acredita que foi... Claro que são vários fatores, mas a resiliência, ela foi um fator predominante de transformar José num um herói da fé? Sim, porque um exemplo que José tem foi de fé também. Ele acreditava piamente, independente, ele não viu o que a traição, né, a dor da traição, a dor da rejeição, né, ele era muito amado pelo pai. O pai sofreu muito. E você pode ler a história, foi uma rede de sofrimento, sofreu o pai, sofreu todo mundo. Aquele pai viveu muito tempo achando que um filho amado estava morto,
sem conhecer a história verdadeira. Ele foi jogado num calabouço, né, no fundo de um poço, pelos próprios irmãos. Olha como o pai também teve que depois entender isso, ouvir que os próprios filhos tentar praticamente assassinar o próprio irmão. Não foi só vendido como escravo. Ele antes sofreu essa violência física. E a dor é na alma, né? Parece que é uma dor tão grande que você não suporta até chegar na alma. Aquela ferida que Parece que nunca vai cicatrizar, né? no antigo me falasse que você botava que doía, né? Soprava. Não tem. E José encontrou no perdão, na resiliência, a cura para essa ferida tão grande. A cura. Em nenhum momento ele pensou, ele deu o melhor para os próprios irmãos. A melhor comida, a melhor estadia. Eles não sabiam que era José, o irmão, olha isso. E ele fazendo por amor. Né? Que resiliência. Que resiliência. E que você me lembra agora, que é muito interessante, é que José só foi para a gente, olhando a Bíblia, né? A gente pode até conjecturar, mas a Bíblia, ela só vai falar e a gente sentir esse vazio que você fala da alma quando ele se depara com os irmãos. Porque ele viveu todos os sofrimentos e ele continuando ali, né, usando e se estreitando com o Senhor, né, fugindo da mulher de Potifar, fazendo as situações, todas aquelas situações dentro da cadeia, interpretando os sonhos, tudo aquilo. E não se fala ali de sentimentos aparentes dentro da Bíblia que existia uma falta em José. Mas ao reconhecer, ao ver os irmãos, é que extremamente passa a ser nítido, isso pelo menos para mim, porque ele se esconde atrás da pilastra e chora. Exatamente. É o confronto, né? Quando a gente fala que está curado, até que ponto eu estou curada? Até que ponto que você vai lidar com a situação? Porque pode conjecturar que José teve o sonho também de encontrar, de abraçar. Eu vou fazer o bem para eles também me entender, me amar. E dar um pouquinho do que nós podemos dar, aquilo que nós temos. Se eu dou amor, é porque eu sou amor. Então, José, quando ele se dispôs a servir aos irmãos, foi servir por amor. Mas também com aquela... Ele também teve aquela sensação de querer também um pouquinho desse amor. Então, foi isso que José pensou. Eu preciso de amor, eu quero preencher esse vazio por amor. E foi como você falou, quando chegou o confronto. Agora eu estou de frente aos meus irmãos. Como será a minha atitude? E eu acho que aí é o boom da resiliência. Você se resilientar todos os dias, ser forte, né? O Senhor nos sustenta. Mas e aí? Agora eu estou de frente com o problema. Estou de frente com o causador, com a causa, com o que criou essa situação. Mas eu era governador. Eu precisei ser vendido como escravo. Precisei falar dos meus sonhos para um faraó. Olha como foi grande o processo. Mas hoje eu estou de frente com a dor principal, com o causador. Ali morreu o governador, ali morreu o governante, o homem, e ficou. Me desnudou, né? A dor desnudou José ali. O que eu vou fazer agora? Eu vou me esconder, mas o problema está aqui. Eu vou precisar agora enfrentar. E aí, o que vai ser a minha resposta? O que o meu coração... Qual vai ser a minha decisão? Eu cultivei esse tempo todo, né? Não foi decorar a Bíblia, mas foi agir como ela manda. E que não é sempre como a gente quer.
Deixa eu só lembrar aqui, falar que a pastora Tereza colocou aqui pra gente, Deus tem propósito com cada um não, Deus tem propósito com cada um só, precisamos nos colocar e deixar Ele nos mostrar. A pastora Janaína colocou, vocês me fazem chorar essa manhã, ela é linda. Chorei de alegria por saber que Deus cuida de nós, amo vocês. A Frida, uma amiga, que linda Frida, que está aqui conosco. Tá fazendo aniversário hoje, Frida. Aniversário hoje? Ah, que legal! Ó, renascer. E aí a pastora Tereza colocou de novo, José é um exemplo para a vida de cada um ser humano, hoje em dia homem, que foi residente e soube perdoar os seus irmãos, e a tudo que ele realizar e fizer, de tudo que ele realizou e fizeram na vida dele. Ele não deixou que o coração dele sofresse com isso. É o que você falou, o que você fala, né? O que eu vou fazer com aquilo que me fizeram? Eu posso pegar aquilo e culpar o mundo, culpar a Deus? Eu vou pegar aquilo que me fizeram e me transformar para ser realmente representante ou realmente refletir o caráter de Cristo na Terra. Isso é muito forte, né, gente? A professora Isabel colocou aqui pra gente, a resiliência não é ser forte, é graça de Deus que sustenta a dor. E aí a gente vai falar uma coisinha agora, né, que é maravilhoso, é a resiliência espiritual que a gente fala. Como a Bianca falou no início, a resiliência ela vem, né, a princípio, da física, depois ela passa ali pela psicologia, na administração. A gente tem áreas que vão usando a palavra resiliência em suas aplicações, mas ela já existe na Bíblia há muito tempo, numa resiliência espiritual. Né? E que aí o que a gente fala de diferente, né, Bia? O que é? É a gente poder estar exatamente nesse sentido, da gente poder saber que tem lutas, saber que tem provações, saber que a gente vai viver pressões espirituais, mas saber que tem um Deus que está dando a mão, que vai resgatar e que vai colocar, por mais dor que a gente possa estar sentindo, o sorriso e o amor no coração, como colocou nessa nossa querida amada Bianca. Esse amor É que verdade. A resiliência espiritual, ela se dá no aprendizado, né, Laine? O que nós aprendemos com isso? Né? Você realmente se... o perdão, eu não me permito, eu me perdoo por me deixar sofrer, mas eu aprendo que esse sofrimento me leva a um propósito. Aí eu poder ver na situação algo além. É eu poder ver que Cristo forma o meu caráter, Cristo me fez uma formação secular, mas ele também tem um propósito também nessa formação secular, de você atingir vidas também, né, como professora, como mãe, como manicure, como cabeleireira. Você vai ter um toque diferente, uma sensibilidade diferente à vida, né? E é esse aprendizado que o Senhor nos quer como resiliente, de continuarmos sendo amor, continuarmos durante a situação, entender que nenhuma dor é maior do que qualquer propósito. Entender que nenhuma dor vai nos definir, nenhuma situação nos definirá. E que nós temos a oportunidade, que nós temos a ressignificação dos nossos problemas, que amanhã é um novo dia, que hoje é um presente, não de uma forma poética, porque nós somos as mulheres reais. Nós temos TPM, nós temos os nossos hormônios que mudam as nossas sensibilidades. Tem horas que a gente quer chorar, tem horas que a gente quer bater, né? Mas nós somos mulheres formadas no caráter do Senhor. Mulheres formadas com o propósito do Senhor. Nós somos as empoderadas, em Cristo, com uma sensibilidade em Cristo, né? Quando você fala, nossa, a palavra empoderada é linda demais, né? Não é uma palavra secular, não, uma palavra diária, uma palavra de todo dia. Nós acordamos, temos que ser mãe, temos que ser profissional, temos que cuidar de uma casa, temos que cuidar dos nossos pais doentes, temos que ser filha. E tem um momento que nós somos assim, quem nós somos agora? E aí, a resiliência. Você, antes de qualquer coisa, é minha filha amada, a quem aquela que eu tenho prazer.
E hoje, e todos os dias eu estou contigo segurando na tua mão, te dando consolo, te dando força para ser resiliente. É a Amém. graça que o Senhor nos dá todos os dias, Todos os né? dias. Ó, a Vânia colocou aqui, Espírito Santo é mestre em ressignificar, ressignificou a nossa dor, com certeza. Verdade. A pastora Ana está aqui com a gente, maravilhosa, uma psicóloga maravilhosa, pastora linda, né, que fez aniversário Olha, entrou agora, uma pessoa, entraram duas pessoas, agora mais um homem, Carlos Alberto. A Márcia Amadinha foi uma líder minha também, que passou por uma boa também, que tem muita história para contar de resiliência. Só gente linda aqui, gente. Só gente linda. Deus é maravilhoso. E eu tinha feito uma separação, né? Que eu estava lendo sobre exatamente esse conceito da resiliência espiritual, né? Que a gente tem. Como você falou, é isso, é receber a graça do Senhor para que a gente possa realmente passar por tudo aquilo que a gente tem que passar para nos tornar melhor para vivenciar o propósito que Deus tem para nossas mãos. E sabe o que me lembrou? Uma coisa muito interessante agora, uma coisa que você falou. Quando a gente estava falando da história, né? Você estava falando da história de José, a gente vê ali uma separação, né? Deus faz todo esse caminhar para levar José para o Egito, para transformar no governador. E aí, sabe o que veio na minha cabeça, Bianca? Um momento que José, no início, tem o sonho, né, das espigas, ali todo mundo se reverenciando, ele vai contar isso. A gente também sabe que o pai de José, né, ele era apaixonado por ele. Olha quantas vezes a gente olha uma situação e acha que ela é maravilhosa. Eu estou, mais uma vez, conjecturando. A gente, às vezes, pensa assim, José talvez, se continuasse no seio da sua família, se tornasse muito vaidoso. Estou sonhando, você vai ter que se render aos meus braços, vocês vão se render para mim. Algo que possa acontecer lá no futuro. Talvez, pelo pai de José amar tanto José, proteger, talvez por amar tanto, poderia estragar José. Poderia fazer José olhar a vida de uma forma diferente. Mas como você diz, nós somos filhas, nós somos filhos de Deus. E como pai, ele não nos quer melhor para nós, no sentido do que a gente vê, mas ele quer melhor para nós, no sentido de quem nós seremos, para atuar no reino, na terra e no céu. E aí, muitas vezes, a gente está vivendo uma situação muito favorável, mas é necessário a gente se desconectar dessa situação para nos fazer mulheres fortes, mulheres de aprendizado, mulheres que possam apresentar-se, né, com vestes limpas, melhores, a cada dia. Então, assim, é muito interessante, né? Por isso que eu falo, esse tema é ótimo, esse tema é muito, muito, muito profundo, porque cada ato que a gente vai falar, a gente vai se transformando. Mas aí eu queria falar da resiliência espiritual, porque eu até escrevi assim, advém da força que temos de entender a vontade de Deus, a rendição a essa vontade e a aceitação dela na nossa vida. Porque você imagina, José ali teve que largar toda aquela situação, sendo querido, tendo sonhos de todos, para ir viver dores que ele não imaginava viver e viver situações que o mundo colocaria na vida dele. E dentro desse conceito, ser transformado. Então, eu entendi ali, entender qual é a vontade de Deus para minha vida, render a essa vontade, né? E, ao mesmo tempo, aceitar essa vontade. Que é o que você fala no início, quando você comenta sobre no início, por que a questão do meu pai? E ali você chegou uma hora e falou assim, eu não quero olhar o que o papel diz. Né? Deus te curou, mostrou para você isso. E aí que nos leva, é isso que vai levar a gente a caminhar, não parar em situação nenhuma, né? E aí a gente continua perseverando no cumprimento da vontade de Deus na nossa vida. É muito lindo, né? Não é? Lani, a gente ouve muito falar sobre escolhas, né? E realmente, eu escolho. O que eu escolho é a minha decisão. Coisas que acontecem também que não é uma escolha. O falecimento do meu pai não foi uma escolha minha. A forma que aconteceu de eu descobrir não foi uma escolha minha. Mas
Deus me deu. É em você entender que nada foge do controle do Senhor. E aí eu vou precisar escolher. Eu escolho continuar com essa dor, eu escolho deixar que isso me afaste de ver o quanto o Senhor me ama, o quanto teve de grandioso o amor dele por mim. Eu escolho não me perdoar, eu escolho viver no sofrimento, com esse vazio, né? O que nós temos de melhor escolha é sua, é nossa essa escolha. E falo para você, faz um bem danado pra gente. É tão bom, torna-se leve. Não como isso como uma utopia, não, não é utópico. O fardo do Senhor, ele é leve. O Senhor, ele conhece tanto a nossa estrutura física, mental, emocional, que até nisso ele nos cuida, né? Ele nos quer bem, ele quer nossas emoções alinhadas, ele quer que nós não sejamos mentirosos nas nossas emoções. Senhor, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou triste, hoje eu estou muito feliz. Mas ele quer essa sinceridade nossa. Ele quer nosso equilíbrio emocional para fazermos bem a nós mesmos, a como será a nossa escolha, né? O que nós vamos nos doar no momento de dor, no momento de alegria, de nosso pertencimento próprio, porque a gente às vezes luta por um pertencimento da sociedade, em estereótipos, em nomenclaturas, mas o pertencimento maior é aquele que nos aproxima de Deus. A quem eu me espelho, a quem eu vou refletir. Então, essa é a escolha principal da resiliência diária. É essa a escolha. Qual vai ser a minha resposta às dores? Dá uma lidinha na mensagem, a última mensagem da Fátima, né? Ela coloca uma coisa muito interessante, né? Quando somos resilientes, eu achei, quando somos resilientes, nos tornamos inspirações para que outras pessoas se reconstruam. Sim, é isso mesmo. A Maria também colocou, a escolha era de José, continuar vivendo sua dor ou desfrutar da vida abundante que Deus tinha a ele. A escolha é minha, é isso mesmo. É isso aí. A escolha é sua. E como você fala, né? Eu tive uma live com a pastora Tereza, a gente falando de perdão, é uma escolha. Escolha. Né? A gente vai escolher viver o quê, né? O fato da pesquisa de Harvard. Eu quero escolher viver a vida que o meu pai viveu, que eu critico, ou eu quero fazer uma vida diferente a partir daquilo que eu vi, daquela oportunidade. Gente, maravilha, uma delícia! Ai, vontade de continuar. Mas a gente tem nosso tempo e eu queria que você fosse fechando mais ou menos os temas dentro desse tema, Bianca, para a gente poder ir fixando aí. O que você destaca para a gente já ir encerrando, né, o nosso caminhar nesse tema de hoje? Você falou para mim que seria rápido, né? Nossa, vai passar, daqui a pouco a gente nem foi. E foi um tema que falou muito a mim primeiro, né? Foi algo que foi vindo do coração, o Espírito Santo, a gente veio com oração, essa construção, mas que a essência desse tema é realmente que nós nos demos a oportunidade de nos uma resiliência diária, sem cobranças, sem culpa, respeitando o nosso tempo, respeitando que há um propósito debaixo de qualquer sofrimento. E a palavra sofrer não é sofrimento, é de aprendizado, é aprender, né? Que o Senhor tem um propósito em nos tratar e que Ele não solta a nossa mão. O Espírito Santo está conosco durante todo esse tempo. Então nós entendemos que nós não estamos sozinhas, nós não estamos sozinhos, né? Para os homens e para as mulheres, essa resiliência diária, nós não estamos sozinhos. Claro. Todos os dias nós temos um consolador, nós temos um Deus de amor, um Deus impossível, um Deus que vai contra qualquer ciência, um Deus que vai contra qualquer formação secular, um Deus que nos ama e nos faz como únicos. Isso é fato. Nós somos seres exclusivos de Deus.
Isso é a Glória, mensagem maior dessa resiliência. glória a Deus, glória a Deus. Gente, olha, quero agradecer a presença de todo mundo. Eu só vou colocar aqui, a Adélia está aqui com a gente, parabéns pela live, que bom, muito bom esse bate-papo. A Vânia colocou, a Fátima, bom dia, amadas do Senhor. Pena que acabou, mas vai ficar gravado, tá, Fátima? Fica gravado, fica no Rio, segunda-feira vai para o YouTube, então, por favor, assistam, marquem lá, façam os seus comentários. A gente acredita, né? E eu acredito plenamente, que por mais que a gente fale assim, mas é um tema, que legal, mas alguém pode estar precisando e muito de ouvir uma das palavras, um dos textos, uma das colocações que foi feita aqui. Porque Deus tem algo sempre, sempre para todos, né? Como foi colocado. Diferente? Sim, diferente, porque nós somos pessoas diferentes e únicas para o Senhor. Mas tem sempre algo para cada um de nós. E Deus tem propósitos nas nossas vidas. E quanto mais nós abrimos nosso coração para deixar esse propósito entrar, para a gente poder viver, né? Como a gente fala aqui da resiliência, no sentido da gente entender, da gente poder se render, aceitar esse propósito na nossa vida, a gente vai viver o melhor dessa terra. Com certeza. Né? Como ela coloca. A Fátima, da psicopedagoga, live linda e abençoada. Parabéns, Deus te abençoe, te capacite cada vez mais. Que lindo. Obrigada por estar aqui com a gente. É maravilha. Gente, olha aí, se você tem exatamente estar aqui com a gente, estou conhecendo vocês agora, quem eu não conheço, tem uma história de presença do Senhor que você pode achar, mas é só isso? Não, pode ser grandioso para alguém ouvir e se transformar. Então fala comigo, entra no contato comigo. A gente tem esse espaço, foi feito, é de Deus, não é da Lani, né? É de Deus para que a gente possa trazer pessoas com essa experiência, que a gente olha e fala, meu Deus, como pode? Como pode ser uma pessoa ter esse amor, ter esse perdão todo? Tem uma história, Deus transformou, né? De uma dor trouxe essa grande mulher que a gente conhece, que é a Bia. Então, cada uma que está aqui tem grandes, grandes histórias com Deus para nos ensinar. E beijos, beijos, beijos. Obrigada, obrigada. Pastora Ana, mais uma vez que eu falei que está aqui conosco, pastora Tereza, pastora Janaína, pastoras, a minha querida amiga, a professora Isabel, que é uma mulher também de Deus, maravilhosa. Cada uma que eu não conheço, que eu estou aqui talvez pecando em não falar, mas sinta-se realmente amada pelo amor de Cristo. E eu vou pedir à minha querida Bianca para fazer a oração de encerramento, para que a gente possa dar continuidade nesse dia, degustando dessas palavras que Deus fez tocar no nosso coração. Para cada uma, foi tocada de um jeito. Cada uma de nós aqui foi tocada por tudo que foi colocado de um jeito. Então, que Deus continue a sua obra em nossos corações. Amém. Ora. Eu quero agradecer a cada uma, a cada mulher linda que esteve aqui. A Maria, minha tia, aqui a família também, né? Que também é um exemplo de resiliência, passou por grandes coisas na vida, um exemplão. Isabela, a Vânia, lá de São Paulo, a Márcia, ela lançou um livro agora, que mora em Curitiba. Uma galera diferente, que eu não esperava que estivesse aqui, entendeu? Eu quero agradecer a todas e orar pela vida de cada um, pelo Paulo, pelos homens também, que agora daqui a pouco, depois de cristão, olha aí, né? E para nós entendermos isso mesmo, né? A resiliência que o Senhor nos quer por um propósito muito maior que nós imaginamos ter. Então, vamos lá. Senhor, eu quero te agradecer por cada mulher, por cada um aqui presente, Senhor. Que essa palavra caia em nossos corações como semente. Que nossos corações também tenham sido terra boa, que ela possa ser plantada, que essa resiliência seja respeitada de uma forma única, pessoal, para cada um de nós, Senhor. Que nós possamos agora transformarmos, Senhor, que essa seja realmente essa metamorfose interior, que é única e exclusiva nossa, Senhor. Eu te oro e te agradeço, Senhor. Te peço, continua nos guiando, segura em nossa mão, Senhor, e não nos solta, porque sozinhos nós não somos nada. A resiliência maior vem do Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Que o teu propósito seja maior, que nós possamos entender que nós somos pelo teu propósito, feitos para isso. Te louvo e te agradeço, Senhor. Te agradeço pela vida da Lani, que ela continue sendo essa mulher empoderada pelo Senhor, essa mulher que levanta, que acredita, que potencializa, que é mulher, que é
mãe, que é esposa, mas sobretudo ela é filha amada e ela tem entendido, sim, essa metamorfose na vida dela nesse momento, sim. Eu choro e te agradeço. Obrigada pela oportunidade, que nós tenhamos hoje feito um dia diferente para a tua honra e para a tua glória. Amém? Amém, Tamires, amém, Isabela, amém, Jesus. Tamires, Maria, Fátima, Amém. Thelma. Ai, um beijo grande para todas, 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 Beijo para todas. A todo beijo, Vânia. beijo. Hum, Ó, vai beijo para ficar gravadinho todas. lá no Rio. Acompanhe. Quem não segue ainda a Força da Mulher Cristã, siga, para que a gente possa cada vez mais ir levando, ampliando, né, a palavra do Senhor para todos os cantos da terra. Tá bom? Então, ó, mais uma vez, minha querida, linda, Um maravilhosa, beijo obrigada por estar aqui grande. com a gente. Obrigada a cada uma que participou. Beijos. Tchau.